Apareceu já o botãozinho do que está gravando a reunião. Sim, professor, apareceu. Pronto. Eu vou passar aqui para os slides. Bom, hoje a gente vai para esse quinto capítulo, que é a estrutura silábica e o acento no português brasileiro. Eu sempre coloco assim, abreviado, só o P e o B, para não ter que escrever tanto. Mas é português brasileiro isso aí. Vamos lá, então, vejam, como é que a sílaba no português do Brasil é organizada? Lembrem-se daquilo que a gente viu já acho que nas primeiras aulas, em que eu tinha dito para vocês que os estudos de fonética, em certo sentido, eles são mais amplos, porque como eles tratam da parte mecânica, é mais, digamos, é mais universal, porque o aparato físico, mecânico, que a gente utiliza para a produção do som, falando dos seres humanos, e aí a gente não entra na questão das máquinas mesmo propriamente ditas de som, como existiam antigamente os laboratórios de ensino de línguas. Essa estrutura é basicamente a mesma. Inclusive, numa das semanas, eu não me lembro se foi na primeira ou na segunda, que a gente teve um texto ali de dois filósofos, de John Locke, um ensaio sobre o entendimento humano, e a resposta de outro filósofo ao texto desse Locke, que era Leibniz, no Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, em que havia discussão sobre essa parte material da produção dos sons. Tanto que Leibniz contestava, inclusive, que se somente a estrutura física fosse suficiente para a produção desses sons articulados, então, por exemplo, os macacos, que também têm uma estrutura muito similar à nossa, e, no entanto, não são capazes de uma linguagem, não, pelo menos não nesse sentido como a gente a estuda. E há outros, como aves, por exemplo, que produzem linguagem, ou pelo menos a gente acha que é linguagem, como são os corvos, os papagaios, alguns tipos de cacatuas, por exemplo, que conseguem reproduzir a fala humana. Há quem acredite, eu não sei se eu sou completamente crente nisso, de que elas só reproduzem sem entender o que significa. Mas, muitas vezes, quem tem um papagaio em casa, ou a avó tinha um papagaio, por exemplo, percebe que o papagaio consegue utilizar, na hora certa, determinado tipo de coisa. Eu não sei se eu contei uma anedota numa aula dessas que a gente teve, que eu deixei gravada, mas no tempo de meu pai, jovem, antes de ele se casar, lá pela final da década de 50, depois que o pai dele morre, e ele teve que cuidar das coisas que o pai deixou, na casa dele havia um papagaio. E meu pai saía de madrugada para ir cuidar de um terreno que vovô tinha. E esse papagaio era cheio de coisa com meu pai. Cheio de coisa assim, tinha um carinho muito grande por meu pai. E vovó, mãe de meu pai, contava-me que ela dava comida para o papagaio e quando
meu pai chegava lá por volta das 6 horas da tarde, o papagaio chegava para ele, meu pai chama-se Jackson, mas o papagaio não conseguia dizer isso, chamava-o de Caco. E olhava para meu pai e dizia: Caco, o papagaio está com fome. Mas tinha comida ainda no caco. E aí meu pai ia ralhar com a mãe dele, dizendo: mas mãe, como é que a senhora deixou o bichinho do papagaio com fome? E o papagaio parece que sentia um certo prazer nessa contenda que havia. E também, essa mesma avó contava-me que quando um costume que existia antigamente, graças a Deus parece que essa desgraça desapareceu do mundo, que era encerar a casa. Filho pequeno sofre nessa desgraça aqui. Eu não sei o que passa na cabeça de mãe que quer que passa cera e tem que passar a desgraça de um esfregão de ferro fundido pesado. Então a pessoa passa a manhã inteira de joelho com um pano esfregando. Isso é coisa do Satanás. Bom, aí vovó dizia que no dia que ela encerava a casa de vovó lembrava muito essas construções antigas, essas casas antigas, e tinha um corredor imenso, e do lado do corredor ficavam todos os cômodos, os quartos especialmente. Tinha uma sala, um corredor imenso. Olha, repara para Madalena, ficava linda, vermelho, brilhante. A mãe, obviamente, devia achar, né? Mas os filhos odiavam, porque depois Era nem lindo brincar demais, podiam, porque manchava o professor. chão. Aí, o... quando encerava a casa, então tinha esse corredor imenso na casa de vovó, tinha a sala na frente, os quartos todos enfileirados à esquerda de quem estava entrando, e no fim desse corredor ficava a cozinha. O papagaio ficava lá no fim. Quando vovó dizia que quando encerava a casa, ela tinha um cachorrinho, e o papagaio gritava para o cachorro: pega, Rex! E o pobre do Rex saía patinando nesse corredor, e quando chegava lá na frente, não conseguia parar e metia a cabeça na porta. E ele, quando ouvia a pancada do cachorro lá na frente, gritava: venha, Rex, chega! O pobre vinha de novo, metia a cabeça, derrubava a cadeira. Aí a pergunta: será que essas aves ou esses animais não têm mesmo algum tipo de inteligência, ou a nossa inteligência ainda não foi capaz de compreender essa inteligência comunicativa deles, que além da linguagem deles, ainda usam a nossa para se fazer entender? Bom, eu não estou dizendo que haja, nem advogo que não haja. Foi só uma história para ilustrar isso que a gente vem trabalhando aqui. Obviamente pensando lá em Locke e Leibniz, aqueles dois filósofos que a gente viu em alguma dessas aulas aí, que eu não me lembro qual foi. Então, as sílabas no português brasileiro podem ser constituídas de vogais e consoantes. Existem também as semivogais. Aqui a gente vai representá-las, as vogais por V, as consoantes por C e as semivogais por V com apóstrofo. Cada um desses elementos tem um lugar que lhe é próprio dentro da sílaba. Agora, a gente precisa considerar que as vogais são aqueles elementos essenciais na estrutura da sílaba. Sem vogal, a gente não tem sílaba. E aí, uma outra discussão que pode existir, que eu já tratei dela também numa dessas aulas, é se as semivogais constituem uma sílaba. Eu sou do parecer de que não. Por exemplo, se vocês forem
no Aurélio, ou em algum dicionário qualquer, vocês encontram que... Deixa eu só trocar aqui de fone. Vocês encontram que, como exemplo, uma palavra como indústria, ela geralmente aparece no dicionário com indicação de separação de sílabas. Como assim? Você tem in, ponto, dus, ponto, tri, dois pontos, a. Esses dois pontos, segundo a explicação que está lá na chave de leitura, indica que se trata de uma semivogal, o i, e que, em algumas situações, há quem considere que o i faria uma sílaba separada. Então, nesse caso, se constitui uma sílaba separada, a pessoa que está advogando isso não aceita que haja semivogais na língua. Agora, vamos lá. Em que situação? Quando a gente estiver tratando de ditongos crescentes. Os ditongos crescentes seriam inexistentes na língua. Por exemplo, se a gente toma o latim, que é a língua de onde o português vem, em latim não existia, de fato, ou não existiam ditongos crescentes. Todos os ditongos latinos, e eram pouquíssimos, eram 3 e 2, mais 2 que eram raríssimos. Só apareciam em palavras de origem grega. Mas todos eram decrescentes. Um ditongo decrescente é aquele que tem o som mais forte e vai para o som mais fraco. Então, você tem a vogal e depois a semivogal. O ditongo crescente é o contrário. Ele cresce, ele vai do som mais fraco para o som mais forte. Vai da semivogal para a vogal. Então, existe um grupo de autores, isso não é alguma coisa nova, isso já é uma discussão antiga, se existem ou não ditongos crescentes do português. O fato é que as semivogais existirão, serão universalmente consideradas como existentes nos ditongos decrescentes. Então, todos estarão de acordo com isso. Os ditongos crescentes é que existe essa celeuma se há ou não. Então, se por acaso a gente está tratando de um ditongo, aliás, de uma palavra que não seja considerada como ditongo crescente, a gente teria, por exemplo, na palavra indústria, 4 sílabas. Indústria. Na contagem, como ditongo crescente, seriam só 3 sílabas. Indústria. Certo? E aí, então, essa questão aqui da semivogal ficou assim, está destacada, porque é preciso a gente ter presente essa querela que existe entre os linguistas. Mas aqui não é o lugar de a gente se ocupar disso, a gente só registra o fato. Então, uma coisa que deve ficar guardada na nossa mente é que as vogais são o elemento principal na sílaba. Sem vogal, não há sílaba no português brasileiro. É claro que há línguas em que você vai ter alguns elementos que vão ter função de vogal, como, por exemplo, o R, em algumas línguas, ocupa um valor de vogal. Mas aí, como não é do português brasileiro, a gente não vai se ocupar muito com ele. Vocês podem ficar pensando, mas que loucura uma consoante ocupar um lugar de vogal ou de semivogal. Em português a gente tem isso. Vocês já pararam para pensar que toda terceira pessoa do plural dos verbos, tirante o futuro,
todas elas terminam com M, mas não é pronunciado como M, cantam, é uma semivogal. O M ali está numa posição de semivogal, tanto que a gente chama aquele ão de ditongo nasal, ditongo decrescente nasal. A mesma coisa acontece, especialmente aqui na pronúncia do Brasil e na pronúncia daqui do Nordeste principalmente, é que o L final, no final de sílaba, geralmente vale por uma semivogal. Então você diz real, mas está escrito com L. Às vezes, quando ele vem antecedido de um U, a gente costuma só alongar um pouco o U, como último. Que tem um L ali, mas que a gente não escuta porque seriam dois U's seguidos. Então, a gente já faz isso também em português, de transformar um L ou um M numa semivogal. Não é uma novidade. Então, essas vogais ocupam a posição do núcleo, porque elas são essenciais. A gente chama esse núcleo de pico silábico. As consoantes e semivogais, uma curiosidade sobre as semivogais, em português a gente... Vamos pensar um pouquinho de matemática. A gente tem um círculo, se você traçar o diâmetro dele, você tem dois semicírculos, certo? Um semi significa metade. Semicírculo é meio círculo. Se a gente tem uma semivogal, pensem, a gente tem metade dela é vogal. Agora, a outra metade dela, o que é? Se ela é meio vogal e a gente só tem duas possibilidades de sons, que são as vogais e as consoantes, então, se ela é uma semivogal de uma parte, ela é uma semiconsoante de outra. Por exemplo, no italiano, o que a gente chama de semivogais, lá é chamado de semiconsoante. Porque nem é uma vogal, nem é uma consoante. Ela tem característica sonora de uma e característica comportamental de outra. No italiano faz sentido porque, por exemplo, eles não têm o som J. Então, as palavras que começam com J, e quase não há, são palavras muito antigas em italiano, as que começam com J, na verdade, têm um som de I. E eles eram usados na escrita antiga do italiano para indicar a semivogal. Bom, então, vejam que uma semivogal quer dizer que ela vai ter características, seja de vogal que de consoante. E uma vez que ela tem as características também de consoante, elas não podem ocupar o pico silábico. Essa é a razão por que elas não podem ocupar esse lugar ali na sílaba. Então, se você tem o núcleo, que é esse pico silábico, as consoantes e semivogais vão ficar na periferia. Vão ficar na periferia. Essa posição periférica, a gente tem dois nomes para ela, que são ataque, ou onsete silábico. O ataque, o onsete, é o que vem antes da vogal. O que vem depois da vogal é chamada de coda, coda silábica. A palavra coda é semelhante à palavra cauda. Cauda, rabo. Não cauda com L, uma cauda de um doce. Então, a coda, você tem o ataque, núcleo, como está aqui, por exemplo, nessa figurinha ali. O ataque silábico, o núcleo e a coda. É claro que nem sempre vai existir o ataque ou a coda. Por exemplo, na palavra urubu, você tem a primeira sílaba U, que não tem ataque nem coda. Vamos botar essa palavra melhor, vamos chamá-la de
urubus. Na segunda sílaba, você tem um B e tem um U. Você tem o ataque, você tem o núcleo, mas você não tem a coda. A terceira e última sílaba, bus, você tem o ataque, o primeiro, o B, você tem o núcleo, que é o U, e você tem a coda, que é o S. A gente depois vai ter uma particularidade para tratar sobre esse S mais lá na frente. Aqui embaixo já, olha. Algumas teorias fonológicas veem as sílabas como construção hierárquica, constituída de ataque e rima. Essa última, a rima, olha aqui, constituída pelo núcleo e pela coda, sendo aquele obrigatório o núcleo e esta, a coda, opcional. Certo? Alguém tem alguma questão? Bom, então vamos adiante. A quantidade de sílabas de uma palavra corresponde exatamente à quantidade de vogais que a gente tem naquela palavra. Obviamente, aí vai entrar essa questão do ditongo crescente, se existe ou não existe. Se você considerar como existente, você sempre vai ter uma sílaba a menos. Aliás, se você considerá-lo como existente, você vai ter sempre uma sílaba a mais. Porque você considera, por exemplo, em indústria, constituindo uma sílaba, e depois o A sendo independente. Uma coisa interessante, pelas regras atuais de acentuação gráfica que a gente tem, ainda que você tenha essa cisão do ditongo crescente, uma vez que ela é uma proparoxítona, ela continuará sendo acentuada. Então, o aceitar ou não o ditongo crescente não altera na forma que a palavra é acentuada, porque hoje a gente diz que as palavras terminadas em ditongo, as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Mas também a gente tem a regra que diz que toda proparoxítona é acentuada. Então vamos aqui nessa... Você olha aqui a palavra mata. Tem dois As, portanto tem duas sílabas. A palavra queijo. Veja, você tem o Q, o I, que é uma semivogal, um ditongo decrescente, e o O, que é uma vogal, portanto, duas sílabas. Agora vamos aqui. Eu estou dando aula no nível médio e tenho que tratar desse assunto de sílabas, e a gente vai entrar nessa questão dessa questão das semivogais, por exemplo. Como é que eu faço com os alunos para eles entenderem o que é uma semivogal? Eu mostro aquilo que a língua já faz. Em História da Língua Portuguesa, em História da Língua Portuguesa, vocês passam pelos metaplasmos. Um dos metaplasmos é chamado de monotongação. Você tem um que é chamado de ditongação, e você tem... Ditongação é você transformar uma vogal num ditongo. Isso é um evento histórico. Palavras que saíram do latim, por exemplo, a palavra catedra, na verdade cátedra, mas aí o latim vulgar transformou em catedra. E na passagem do latim vulgar, catedra, para o latim, para o português, esse caté se ditongou. Quer dizer, o que era uma vogal simples transformou-se num ditongo. E aí ele transforma-se em cadeira. Por outro lado, antes do século XVI, havia ditongos em latim que se monotongaram no português. E novamente foram ditongados durante o período do classicismo, do século XV para frente, que era, por exemplo, a palavra aurum, do latim,
que tinha o ditongo ao. Em português, vocês podem ver resquícios disso ainda, por exemplo, no espanhol, no italiano e no francês. Espanhol e italiano são iguais, aurum virou ouro. Em francês virou or, né? OR. Houve a monotongação. O português antigo, se vocês pegarem as cantigas dos trovadores, vocês vão perceber que essa monotongação havia. No século do classicismo, que é quando as pessoas começam a querer que o português seja mais, pelo menos na escrita, semelhante ao latim, isso começa, esse ditongo volta a aparecer. Agora repare, quantas vezes na rua, no uso cotidiano, a gente ouve uma pessoa dizer cadeira, puro, touro, beira, beijo, queijo. Raramente a gente escuta, porque a nossa tendência é eliminar esse som que não tem importância. Vejam, essa importância entre várias aspas, viu? Porque a gente precisa entender que a língua falada é uma realidade e a língua escrita é outra realidade. A língua escrita espelha uma língua que existiu e que muitas vezes não existe mais. Que ela é um fóssil linguístico, na verdade. Ela só nos mostra um retrato da língua que existiu. Talvez mais lá para frente, a gente vai ver daqui a uns 50, 60, 100 anos, a nossa língua não ter mais esses ditongos que não são pronunciados. Vejam, e aí eu faço isso com meus alunos, vejam. Como é que eu sei que isso aqui é uma sílaba só? Se eu conseguir pronunciar sem o i e a palavra continuar tendo sentido, é porque esse i é uma semivogal. Então, se eu posso dizer queijo e a palavra segue sendo a mesma, esse i é uma semivogal e o e é a vogal. Vejam, isso aqui, esse de secretária não é muito comum, mas é possível você escutar isso. Algumas pessoas dizem, eu fui falar com a secretária, ou com o secretário. Então vejam que nesse ditongo, um ditongo crescente, o i desapareceu. O que pode nos indicar que se trata de uma semivogal. Mas eu não posso fazer isso, reparem, com a palavra secretaria, porque aí eu tenho um i como vogal. Porque se eu, em vez de disser secretaria, eu disser secretária, eu estou falando uma outra coisa. Do mesmo jeito, indústria pode virar indústria. Touro, ouro, que vira touro, ouro, queijo, cadeira, feira. Agora, isso dá uma confusão. Assim, repare. Você tem a palavra caranguejo, que não tem o i. Algumas pessoas vão escrever caranguejo colocando um i entre o e e o j, porque queijo tem o i entre o e e o j e se pronuncia queijo, e o caranguejo, que se pronuncia igual, provavelmente se escreve igual. E não é. Bom, minha gente, até aí tá tranquilo. Já que ninguém se manifestou, vamos lá. Botaram um joinha ali, ótimo. Vamos lá. Ainda estamos aqui no ataque. Essa posição pré-vocálica pode ser ocupada por uma ou duas consoantes. O ataque, lembre-se, é aquela posição antes do núcleo. Quando eu digo que pode ser ocupada, eu digo que é possível existir ou não aquilo. Então, você pode ter uma palavra como abraço, por exemplo, que você tem na primeira sílaba só o núcleo, a,
Na segunda sílaba, você tem o ataque complexo, que é o B e o R, e o A, que constitui o núcleo, Abra. Isso aqui a gente vai ver lá no próximo, eu adiantei aqui, mas não se incomodem não. Existe só uma consoante, a gente chama isso de onset simples, ou eu prefiro chamar de ataque simples. Eu não sei qual é a necessidade de a gente usar esse nome em inglês. Então, ataque simples. E qualquer das consoantes do português pode ocupar essa posição. Qualquer uma. Posição simples, viu? Qualquer uma delas. Agora, reparem que a gente tem essas consoantes que, originalmente, em português, elas não podem ocupar. Porque esse R aqui é o R de caro. Caro. A gente não diz em português roda. Mesmo aquela galera do Sudeste que utiliza ou a do Sul, como, por exemplo, na região mais fronteiriça lá do Rio Grande do Sul, que usam o R bem forte, não é esse aqui. É o R, que a gente aqui no Nordeste pronuncia como uma aspiração. É o R de carro, de carro. Então, essa posição aqui, esse tipo de R, que é o R simples, nunca ocupa. Repare, ele está entre barras, significa som, não letra. Lembre-se que fonética e fonologia a gente trata de sons e não de letras. Então, esse som aqui nunca ocupa a posição inicial. Em palavras do português, a gente também não tem o lhã nem o nhã. Certo? A gente só tem isso em palavras que são importadas. Como, por exemplo, nhoque, que é isso aqui, nhoque, e lhama, olhano, que são palavras oriundas do espanhol. Mas aí são importações. A gente não tem isso na língua portuguesa. Esses três sons, em palavras originalmente portuguesas, eles não ocorrem. Tá certo? Depois vocês nos slides leem isso aqui, que é a explicação que eu fiz agora. Quando o ataque silábico for preenchido por duas consoantes, C1, C2 e vogal, chama-se ataque complexo, como eu falei antes. Agora, reparem. Agora você pode ter a líquida lateral e o R simples, né, o R. Que você tem, por exemplo, trabalho. Não é trabalho, como se fosse um R duplicado. Não, é um R simples, trabalho. Planta. Então você tem esse L, líquida lateral, e a líquida não lateral, que é o R. Na posição C1, que é a primeira consoante, tipo abraço, observam-se tanto fricativas quanto oclusivas. Essa sequência de consoantes, pertencentes à mesma sílaba, é chamada de encontro consonantal autossilábico. Há restrições para tais encontros no português do Brasil. Eu acho que no português isso. Em sílabas inicial de palavra, eu não sei porque aqui era para estar sílabas iniciais, ou em sílaba inicial. Desconsidere esse S aqui, por favor. Não ocorrem os encontros TD em sílaba inicial, viu? TL, DL ou VR. Esses daqui nunca ocorrem na sílaba inicial. A não ser, por exemplo, em onomatopeias. Você tem, por exemplo, aqui o som da campainha blim, plim e vrum. Nas onomatopeias, pode, mas em palavras do português, efetivamente, não. Já em sílabas localizadas no interior de palavras,
não ocorre o DL e o VL. O VL e o DL não são de sílabas de palavras portuguesas. Eu acho que nem de palavras de origem latina. Porque se você fizer uma busca, será muito difícil encontrar isso, seja no espanhol, que no italiano, que no francês, esses dois. Mas você vai encontrar, por exemplo, aqui, ó, numa palavra de origem russa, Vladimir, Vladia. Aí sim, mas em palavras do português, não. E mesmo em substantivos comuns, eu acho que ele nem existe. A coda, que é o fechamento. De novo, que é a posição pós-vocálica, né, posterior à vogal. Ela pode ser ocupada por uma ou mais consoantes. Quando há apenas uma consoante nessa posição, temos a coda simples. Se houver mais de uma, coda complexa. Os segmentos que ocorrem em coda silábica são normalmente representados por arquifonemas. Lembre-se que arquifonemas... está aqui embaixo, eu coloquei aqui a definição. Os arquifonemas são aqueles fonemas que perderam a capacidade de distinguir vocábulos. Por exemplo, você tem um S que pode ter o som de Z. Quando você diz, por exemplo, transatlântico. Aquele S ali, por ele estar antecedido de um N, deveria ser transatlântico. Mas, como ele é um arquifonema, ele perde isso. Outras vezes, quando eles estão no fim de uma palavra e a outra começa por vogal. Você diz assim: queridos amigos. Esse S final não fica queridos amigos, como um S entre duas vogais normalmente tem som de Z, fica queridos amigos, para facilitar. Então a gente representa isso por um N. No transatlântico mesmo ele desaparece, né? Ele fica só uma nasalização. Então a gente pode colocar um N maiúsculo entre barras. O S maiúsculo e o R maiúsculo, esses são os chamados arquifonemas. O fonema N na coda dependerá de como o analisamos, pois que há aqueles que consideram que no português brasileiro há vogais nasais, de sorte que an e a seriam ou são fonemas do português brasileiro. Quando a gente olha os pares mínimos cata e canta, a gente é levado a atestar a existência realmente desse fonema nasal como distintivo. Porque, para ser fonema, ele tem que gerar distinção. Quando um fonema perde a capacidade de causar a distinção, é porque a gente se trata de um arquifonema. Quer dizer, antigamente ele foi um fonema, hoje ele já não é tão importante. Aqui, eu vou ler esse pedaço aqui. Existe, porém, outra corrente que considera que o sistema fonológico do português brasileiro possui apenas 7 vogais orais. Eu, de minha parte, considero que são 12. Não, orais não, 12 vogais, né? São 7 orais e 5 nasais. E que a vogal nasal seria bifonêmica, ou seja, constituída por um segmento vocálico oral, seguido de um segmento consonantal nasal, que seriam esses 3 sons aqui. Esse N com esse rabifo aqui, é que ele normalmente vem seguido de um avelar. Aqui, tipo canga. É diferente de campo, canta. Então, eles entendem que aqui são fonemas diferentes. No caso de coda silábica simples, com o arquifonema S, que é empregado para denotar que o contraste entre fonemas S, Z, Sh, J. Repare, a gente tem em português
Você pode dizer mesmo, mesmo, mesmo. Não, mesmo é esse aqui. E mesmo. Na mesma palavra, você pode ter essas 4 pronúncias diferentes. Isso foi neutralizado. As fonemas, quando ocupa a posição de ataque silábico, ataque é a primeira da sílaba, como casa ou caça, ou como rachado e rajado, constitui o que a gente já caracterizou antes de pares mínimos, né? O contraste fonêmico entre s, z e sh, j, respectivamente. Estando em coda silábica, esses fonemas perdem esse contraste, pois pode-se produzir a palavra lápis com diferentes variantes, dependendo do contexto seguinte, aquilo que eu estava falando antes, né? Você tem lápis amarelo, que fica assim, ó, lápis amarelo. Agora, você tem aqui, ó, lápis colorido, lápis. Nunca vai dizer lápis, porque o contexto seguinte não permite isso. Mas você pode ter, por exemplo, lápis colorido, lápis novo, porque o som N pode permitir isso, mas aí você tem lápis novo. Gosto e gosto. Gosto mesmo. Gosto mesmo. Isso aqui, considerando o arquifonema no caso de coda, né? Então, a gente tem a partir da constituição do onset, do ataque e da coda silábica, que a gente estudou agora há pouco, podemos fazer o levantamento dos tipos de sílabas do português. Temos as sílabas simples, complexas, abertas ou livres, fechadas ou travadas. Veja, o que é uma sílaba simples? Aquela que só tem o som vocálico, que é só o núcleo. As sílabas complexas, aquela que pode ser seguida ou precedida de consoante, o núcleo, né? Que pode ter o ataque ou a coda. As sílabas abertas são aquelas que terminam em vogal. Você tem, por exemplo, abraço. A sílaba bra é uma sílaba aberta. Mas você tem a palavra composto. O pos, eu não vou nem falar do com, a primeira sílaba, porque como você pode considerar que aquele O é uma nasalização, eu não vou nem considerar essa sílaba para a gente tê-la como distinção. Mas vejam, você tem composto, POS. Então, pos, a consoante, a sílaba terminou em consoante, ela é chamada de sílaba fechada ou travada. Uma coisa importante para o nosso português, e aí é independente de qualquer, é do português, na verdade isso faz parte das línguas de origem latina, porque era uma característica do latim isso. Não existem palavras proparoxítonas quando a penúltima sílaba seja fechada ou travada. Não há. A gente, em português do Brasil, pegou uma mania, por conta das televisões, especialmente da Globo, de fazer proparoxítonas com penúltima sílaba travada. Não existe no português. Por exemplo, você dizer recorde. A palavra é recorde. Tanto que, repare, se você tirar o D e colocar um T, você diz um recorte. Mas nunca pode ser um recorte. Porque a sílaba é travada. Se você tem penúltima sílaba travada em português, ou é paroxítona ou é oxítona. Nunca, nunca, jamais, em tempo algum, proparoxítona. E eu só vim ter consciência disso um dia assistindo a um programa em português, era em português de Portugal, não, era em português africano. E um velhote estava falando sobre futebol e ele disse que o fulaninho foi bater o pênalti. Disse, oxe, pênalti? Aí foi que eu fui me lembrar da regra do latim, que a sílaba
a penúltima sílaba sendo fechada, travada, a sílaba tônica nunca pode estar antes dela. É claro que é o uso que constitui a língua, certo? Então, algum dia isso vai ser possível oficialmente na língua. Por enquanto, não é possível. Então, vamos aqui, olha. Sílabas livres sempre terminam em vogal. Sílabas travadas sempre terminam em consoantes. Alguém tem alguma questão? Então, vamos lá. Se as semivogais forem consideradas consoantes, simplificamos os tipos de sílabas, porque aí você não tem mais semivogal, né? Ela é considerada como consoante, então o que era semivogal passa a ser, por exemplo, como no caso aqui, ó, consoante, vogal, semivogal, consoante. Aqui ficaria consoante, vogal, consoante e vogal. E aí você teria um outro tipo de sílaba, não mais, porque você não teria esse tipo aqui. Consoante, vogal, semivogal, consoante. No entanto, para isso, devemos considerar na lista de fonemas consonantais do português do Brasil mais duas semivogais. Se as considerarmos vogais, simplificamos o inventário fonêmico, pois permaneceremos com 19 consoantes e não 21, se a gente considerar as duas semivogais como consoantes. Mas a tipologia silábica vai ficar ainda mais complexa. A opção geral tem sido a de manter o número de fonemas e aumentar o número de tipos silábicos. Assim, as semivogais e, às vezes chamam de iota e uau, podem ocupar tanto a posição pré-vocálica quanto pós-vocálica. Na posição pré-vocálica, temos os ditongos chamados crescentes, como em Mário, transcrito assim. Esse aqui é o símbolo, esse iota é o símbolo do I semivogal, Mário. E o Câmara Júnior considera que o R é o lugar que a gente coloca normalmente a semivogal. Aqui, ó, o R, esse R aqui significa o R duplo, esse R aqui significa o R simples. Se ele for um R duplo, você tem consoante, você tem vogal antes dele, ou consoante. Se você tiver o R simples, você tem uma semivogal. Então, você tem a palavra inteiro. Você tem aqui um R simples. Então, esse I aqui seria semivogal. Aqui estão os esquemas das sílabas que tem esse... E ele também constitui sílaba travada, porque lembre-se que a semivogal faz, às vezes, de uma consoante. Então, há características da consoante que são herdadas por essa vogal, né? Então, uma delas é de travar a sílaba. Você tem caixa, austero, e por aí vai. Aqui, vogal, semivogal, consoante, consoante, vogal, semivogal, por aí vai. Ô, professor, boa tarde. Boa tarde. Sua aula está excelente hoje, só fazendo esse adendo. Mas Obrigado, falando em vogal e semivogal e consoante, tem uma letra no alfabeto que ela é uma diacrítica, né? Que é a letra H. O H, na verdade, ele é letra, mas não tem som, né? Exatamente, ele precisa de uma vogal ou de uma consoante para reproduzir o som. Mas assim, no meu ver, quando ele forma os dígrafos, ele constitui um som. Mas diante de uma vogal, ou antes de uma vogal, na verdade, ele não altera nada, né? Exatamente. Mas a consoante ele consegue alterar. Com uma consoante ele consegue. Era essa a minha dúvida, era isso que eu ia perguntar. O problema, sabe qual é, Átila? É que o sistema de escrita,
ele nunca corresponde à realidade. Exatamente. É uma convenção, né, como a gente chama. A gente convencionou que um A vai ser representado por aquele sinal. E que o H, que a gente poderia ter omitido essa desgraça da língua, apesar do meu nome começar com um desse, mas eu não Ele não deixaria de ser acrescenta em menos nada, Hudson se né? não tivesse H. Não entendi, professor. O H é só uma letra. Sim. A NGB, a norma gramatical brasileira, diz que ele permanece por questões etimológicas, de origem. Então você escreve a palavra homem com H, porque em latim homem era escrito com H. Acontece, porém, que no latim o H tinha som. Como no inglês você ouve hot dog, você sabe que esse som H Tem som de R. é um H. Mas em português, na verdade, em todas as línguas latinas, a única língua latina, pelo que eu saiba, que teve coragem suficiente de banir o H da língua foi o italiano. Ele só usa nos dígrafos. É porque se você for pela questão fonética, realmente ele não tem som nenhum. É. Aí, por exemplo, se você pegar os textos. Vocês já pagaram literatura portuguesa? Estamos pagando. Pronto. Já passaram pelos trovadores, né? Sim. Pronto. Os trovadores têm uma coisa interessante. Que foi eu que dei aula de história da língua portuguesa para vocês. Foi, né? Eu não tratei disso, não. Oh, Deus. Acho que não, professor. Senão eu lembraria. Eu tenho que ver, que eu disponibilizei umas videoaulas que eu tinha salvas, né? Eu vou ter que ver aquelas aulas para atualizar isso. Porque é o seguinte, no português, é porque também eu não trato muito disso, eu trago alguns textos, alguns pedacinhos, né, de palavras que eram utilizadas, porque não dá para a gente, na ligeireza que o curso aqui na UAB acontece, não dá para a gente se deter em muitas coisas, não, muitos detalhes, não. Mas vejam bem, o H, antes do século XV, não servia a função que ele tem hoje na língua. Você, por exemplo, o H poderia ter som de I. Por exemplo, você escrever o possessivo minha. Lá no português dos trovadores, era utilizado MHA, que era minha. Você poderia escrever MYA, MIA, MJA. Tudo isso era a mesma palavra. Não havia essa preocupação, porque também naquela época não havia muita gente que soubesse escrever, né? O trovador, que era o que compunha a música, fazia, escrevia para não esquecer da letra, mas muitas vezes o jogral, que era aquele que saía cantando nas feiras, ele também não era alfabetizado, mas ele decorava a música para cantar. Você imagina que um dos poetas desse período do trovadorismo era Dom Dinis, que era rei de Portugal. Aí você imagine o rei com um alaúde, um ukulele, um cavaquinho, um negócio parecido com esse, todo vestido colorido, indo de feira em feira tocando, para ganhar umas moedinhas. Não faz muito sentido. Então ele compunha a música, a letra e a melodia, e o jogral ia divulgando aquilo para as pessoas. Nesse momento, era cada um escrevia como quisesse, porque não tinha um público leitor. Você tinha um público ouvinte, mas não um público leitor. O analfabetismo era nas alturas. E mesmo, veja, o que eu acho interessante é que há textos escritos em que você vai encontrar a mesma palavra escrita
de formas diferentes. É a partir do século XV, especificamente o século XVI, a partir de 1530, que a preocupação com a uniformização da ortografia vai tomar conta do português. Porque até aquele momento, cada um escrevia como quisesse. Inclusive, na última reforma que teve da língua portuguesa, acho que foi em 2009, eu estava feliz porque eu estava achando que o H ia ser extinto do alfabeto. E não foi. Continuou. Essa galera só precisa me dar 7 dias para eu reformar toda a escrita da língua portuguesa. Eu acabo com um bocado de inutilidade que tem. Primeira coisa que eu faço é acabar com esse monte de som do X. Você diz próximo, você escreve com 2 S's. Escrever exatamente aquilo que fala. Uma língua. Porque sabe qual é o grande problema do português e do espanhol? É que a gente tem uma língua que quer fazer a junção de duas coisas que não podem ser misturadas. Você não pode ter uma língua etimológica e fonética ao mesmo tempo. Ou ela é etimológica, como é o francês, ou ela é fonética. Quer dizer, no francês nem tanto, porque, por exemplo, o PH, ele não tem o mesmo som do F. A gente vê, antigamente tinha, né, o farmácia com PH, o teologia com TH, mas ele não tinha o TH, originalmente, não tinha o mesmo som do T. Era um T com uma aspiração, por isso que tem um H ali. Era para ser dito tipo teologia, filosofia. Agora imagine a confusão para produzir isso. E aí continuou essa coisa na língua, e aí chega num determinado momento, eles querem simplificar. Só que aí diz, olha, vamos tirar o PH e o TH, e o G, tipo, assinatura, que tinha um G no meio, assinatura, mas você ainda hoje tem signatário em português, mas não tem assinatura, mas não tem signal. Aí diz, não, vamos simplificar. Só que aí você deixou um monte de coisa, como esse H de homem, por exemplo, o H inicial, que não tem necessidade, o H de Bahia. Ah, mas lá na NGB está dito que fica por questões etimológicas, para não confundir com a Bahia o acidente geográfico. Acontece que o acidente geográfico sempre vem determinado. Você diz Bahia de Todos os Santos, Bahia de Guanabara. Ela sempre vem com a determinação, nunca vem a Bahia simples. Bahia sem nenhuma determinação é o estado. Mas baiano não tem o H. É uma confusão. Eu acabaria com isso. O X tem som de X, de X, aí se escreve com CH. Cali, escrito com CH. Deixava de ser escrito com X, não tem necessidade. Aí como é que a gente vai distinguir o chá, aquele príncipe peça? Quantas vezes na vida a gente precisou usar esse chá com X? A única vez na vida que a gente vê isso é quando está estudando gramática. E nunca mais. Porque eles nem existem mais, esse povo. Então, é um monte de coisa que eu simplificaria na língua. Um monte de inutilidade. Câmara confere a definição de vocábulo à questão de acento. Ou melhor, a relação entre sílabas tônicas e átonas. Isso é uma coisa importantíssima no português. Por quê? Especialmente no nosso português do Brasil. Porque a gente só tem isso. A nossa língua portuguesa, na verdade, não é só isso. A gente tem a questão da tonicidade e do timbre, que é aberto ou fechado, né? Que a gente distingue vovô de vovó pelo timbre, porque a tônica é a mesma. Então, o timbre e a tonicidade. Mas aí, a questão do timbre a gente já viu no outro momento. Diz o autor que cada vocábulo tem a sua pauta acentual, na qual as sílabas pós-tônicas, aquelas que vêm depois do acento, são geralmente mais fracas do que as pré-tônicas. Disso depõe, então, que se trabalhe com uma pauta com 4 graus acentuais. O grau 0, grau 1, grau 2, grau 3. O grau 0 é a sílaba pós-tônica, porque para ele ela é mais fraca. O grau 1 é a sílaba pré-tônica. O grau 2 é a sílaba tônica. A gente vai chamar aqui de... Também pode ser chamada de
propretônica ou subtônica. E o 3 para a sílaba tônica de maior intensidade. Não propretônica não, é melhor de subtônica. Aí você tem bonito. O 1 está aqui, a sílaba pretônica. O ni é a sílaba tônica. E o tu é o 0. Tela. Tônica e pós-tônica. Bondosamente. Aí aqui vem a confusão. Não, vamos para a palavra mais bonita da língua, café. A pretônica e a tônica. E bondosamente, veja, existe essa coisa aqui. Você tem o bondosa, o dó é a subtônica, que é essa tônica de menor intensidade. Aí você tem o bom, que ela é, veja, se a gente considerar o dó como subtônica, antigamente, em português, antes de 71, isso eu acho. Antes de 71, da reforma que teve. Não foi foi uma reforma, foi. Acordo é quando envolve muitos países, uma reforma é quando é interna. Na reforma que teve em 71, eliminou-se um acento chamado o acento grave, que a gente hoje só usa para indicativo de crase. Antigamente, ele servia para indicar a sílaba subtônica. Por exemplo, você escrevia a palavra sozinho. A sílaba tônica é zin, mas você tem a sílaba subtônica, que é o só. Então, sozinho, você tinha um acento grave, semelhante à crase, escrito no O. Cafezinho, o acento grave no E, para indicar que era subtônica. Então, se a gente considerar isso, que essa sílaba é subtônica, você vai ter aqui 2, né, que é para a sílaba tônica, que aqui ele está chamando de sílaba tônica de menor intensidade. Se ela é uma sílaba tônica, independente de ser menor intensidade, a que vem antes dela é chamada de pré-tônica. Então, você vai ter o 1, o 2, que é subtônica. Aí você vai ter o 1 de novo, porque aqui você vai ter a sílaba tônica mais forte. Ou você vai colocar bondosamente, fazendo como se fossem 2 acentos. Está vendo aqui que está marcado com 2 acentos tônicos? É praticamente quebrando a palavra, bondosamente. E aí você vai ter, veja, a primeira sílaba continua acento 1, a segunda é que você considera como, você interpreta diferentemente. Eu acho essa daqui complicada, porque aí você teria que admitir a existência de 2 sílabas tônicas dentro da mesma palavra. Repare, mesmo nas palavras compostas, tipo guarda-chuva, o guar passa a ser subtônica. Assim como passatempo. Porque a gente, quando imagina a palavra, normalmente a gente a imagina escrita. Aí você tem guarda, hífen, chuva. E você tem passatempo escrita junta. Na língua ou falada, que é o que interessa para fonética e fonologia, esse hífen não existe. Você tem lá guarda-chuva, passatempo. O processo é o mesmo para ambas. Então, o guarda, a sílaba tônica de guarda, uma vez que ela passa a fazer parte de um composto, ela não tem mais valor. Ela passa a ser uma subtônica, do mesmo jeito que em passatempo. Agora, quando faz essa análise desse tipo aqui, o guarda-chuva passa a ser considerada como havendo 2 sílabas tônicas, embora seja uma palavra só.